Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Alan Montenegro do canal Política para os Comuns. Lembrando que aqui no canal não falaremos apenas sobre política, mas falaremos sobre outros assuntos que são importantes e relevantes para você que está aí do outro lado, para te ajudar a ter uma análise crítica dos últimos acontecimentos. Hoje estamos aqui em caráter de Breaking News, é isso mesmo. Vamos trazer notícias frescas que acabaram de sair do forno, tá? Lembrando que nós estamos no meio de uma terrível pandemia mundial, o novo coronavírus, que está batendo muito forte na cara do Brasil. Também estamos no meio de uma crise política, também bastante crítica, e no meio de uma crise econômica em decorrência dos dois fatores que eu citei anteriormente. Então não vai faltar assunto pra gente aqui. Já quero aproveitar para te convidar a se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Peço que você dê o joinha para que esses vídeos cheguem no maior número de pessoas possíveis e também ative o sininho das notificações, assim você ficará por dentro de tudo que traremos de novidades aqui no canal. Bom, hoje eu vou falar sobre a demissão voluntária de Nelson Teich. Hoje eu falaria do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e falaremos também, mas quero dar uma importância maior para a saída do Teich. O Teich ele sai do governo antes de completar 30 dias. Isso mostra alguma coisa pra gente. O que isso significa, Alan? Explica pra gente aí. O Teich, quando ele chegou no governo e os fatos que antecederam a vinda dele, ele era um cara que dava suas opiniões ali no Twitter, nas redes sociais, a respeito do uso da cloroquina, também a respeito do distanciamento social, e foi isso que trouxe ele para o Ministério da Saúde, já que não havia um alinhamento entre o presidente e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. O Mandetta falava uma coisa, o presidente falava outra, e a coisa distorceu de tal forma que virou um confronto público, um desentendimento que todo mundo tomou conhecimento, que culminou na demissão de Luiz Henrique Mandetta. No caso do Teich, ele chegou com um discurso alinhado e disse, com as palavras dele, que estava 100% alinhado com as ideias do presidente. Mas, passado menos de 30 dias, menos de um mês, ele pega o boné dele e vai embora. Então isso sinaliza que ele não estava tão alinhado assim com o presidente, ou que o presidente não está tão alinhado com a realidade. E a segunda alternativa é a mais possível. Parece que o presidente da República ele vive num universo paralelo, num mundo paralelo, totalmente descolado da realidade. Lugares do mundo em que tomaram certas atitudes de flexibilizar o distanciamento social ou de até mesmo não fazer nenhum tipo de lockdown, distanciamento social, pagaram um preço muito caro. Eu vou citar aqui para que a gente só retome pela memória o caso da Itália. O prefeito de Milão, ele até criou lá uma hashtag, um bordão chamado assim, Milão não para. Isso custou muitas mortes. Inclusive depois, humildemente, ele se retratou e pediu desculpas pela infeliz decisão que ele tomou. É fato que ele foi nobre em pedir desculpa, o que não muda o fato de que muitas pessoas morreram por sua irresponsabilidade. O que a gente está vendo acontecer aqui no Brasil? Uma insistência num formato que não funciona. Tudo isso para quê? Você toma uma atitude irresponsável, mas você já aponta os alvos que você vai empurrar essa culpa. Ou seja, o presidente ele é muito responsável pelo afrouxamento do distanciamento social, o que culmina no maior número de pessoas contagiadas pelo novo coronavírus e, sucessivamente, pelo maior número de mortes em decorrência do maior número de contágios, que é uma matemática simples. Você não precisa ser biólogo, médico, cientista para poder chegar nessa conclusão. Então o presidente Jair Bolsonaro ele anda nessa contramão. E o Nelson Teich, ele, obviamente, como alguém acadêmico, médico, tal qual o Mandetta também é, que fique claro isso, tá? Eu escuto muita gente aí que passa pano pro governo, que costuma dizer que o Mandetta era político. Mandetta, ele também era um quadro técnico dentro do ministério. Sim, médico, especializado, doutor, com formação internacional, um profundo conhecedor do sistema SUS. Mas eu não vou falar agora do Luiz Henrique Mandetta não, vou deixar mais para frente um pouquinho. O Nelson Teich percebeu que a coisa não era tão simples do que ficar atrás de um computador tweetando e dando opinião. Quando chega lá,
se depara com um país de dimensões continentais, com regiões com particularidades, com regiões com diferentes condições para combater o novo coronavírus. E aí eu estou me referindo do ponto de vista de estrutura, quantos leitos disponíveis, quanto tempo leva para colapsar. Então não era tão simples assim lacrar estando lá na pasta. E ele percebeu isso. E obviamente uma vez que ele se tocou, que a ficha caiu, que o buraco era mais embaixo, ele começou a ter um alinhamento muito mais próximo daquilo que o Mandetta vinha defendendo desde o começo do confrontamento do coronavírus, do que um alinhamento que ele jurava ter ou disse ter na sua posse com o presidente da República. E no que isso culminou? Se você discorda, culmina na demissão, praticamente compulsória. Ele pediu demissão, mas nós podemos entender, fazendo uma análise política, de que ele foi forçado a sair. Quando ele foi e recebeu uma notícia, através do repórter, de que algumas atividades foram normatizadas pelo presidente como atividades necessárias, essenciais, ele não soube pela boca do presidente, ele não soube pelo porta-voz do presidente, ele soube disso por um repórter. E ficou numa saia justa terrível. Isso foi sem querer? Não, ali foi o princípio da fritura do Nelson Teich. E coincidentemente, porque é um governo de muitas coincidências, no mesmo dia subiu no Twitter a seguinte hashtag, Fora Teich. Tudo orquestrado pelo gabinete do ódio comandado lá pelo Carluxo, o 02 do presidente da República, porque mais parece, uma capitania hereditária, Aqui é um governo familiar, A turma se senta ali na mesa para almoçar e eles decidem o rumo de uma nação de 210 milhões de pessoas. Esse é o retrato do governo de Jair Bolsonaro. Então Nelson Teich passou uma vergonha, olha, colossal. Devemos ressaltar o seguinte, ele foi bastante corajoso de assumir uma pasta em andamento. Então ele pegou um carro andando, mas não em condições normais, no meio de uma pandemia. Então ele teve que tomar conhecimento, não no tempo ideal, mas com um tempo super rápido de tudo que acontecia para poder ser assertivo nas decisões. E olha, eu vou dizer sem medo de errar, ele sai sem ainda ter pleno conhecimento de como funciona o sistema SUS. Tá? Então esse é o retrato do nosso Brasil. E ainda vai ter aí a turma da lacração, os passadores de pano, o gado, Desculpa novamente usar essa expressão, mas é que expressão que cabe, Se alguém se sentir ofendido por essa expressão, me perdoe. Eu não quero ofender nem as pessoas que se julgam gado e nem ofender o gado, Porque, pelo amor de Deus, eu acho que a segunda opção ofende muito mais. Cadê a análise crítica? Cadê a cobrança? Tem muita gente dizendo agora, apareceu um monte de analista, de especialista em política para dar opinião. Meu amigo, você que está escrevendo isso também está dando uma opinião. Você que passa pano também está dando uma opinião. Que diferença tem entre uma pessoa que está concordando e uma pessoa que está discordando? Ambas estão dando opinião. Então estou quebrando mais um paradigma aí. Mais uma falácia, mais uma narrativa do gado. Devidamente orquestrado pelo gabinete do ódio. Agora vamos falar do Luiz Henrique Mandetta, E seria a pauta 100% hoje do nosso vídeo, mas enfim, como em caráter de breaking news, a gente teve que destacar aí a saída do Nelson Teich. Agora a gente não vai saber, a gente não sabe quem vai assumir, talvez até o término desse vídeo outra pessoa tenha sido nomeada, talvez o Osmar Trevas, enfim, talvez algum outro terraplanista ou alguém que acredita cegamente no combate do coronavírus apenas na base da cloroquina, o que é um absurdo, O remédio do presidente, Esse é o slogan. Cloroquina, o remédio do mito, o remédio do presidente. Mas vamos lá falar do Luiz Henrique Mandetta. Bom, o Mandetta ele deu 2 entrevistas, Recentemente, na verdade, na semana passada ele havia dado uma ótima entrevista na CNN Brasil. Inclusive, eu confesso que ao término eu fiquei impressionado com o tamanho do conhecimento e do estofo do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. E pensei, nossa, que pena que perdemos um ministro tão gabaritado e qualificado para a função. Era quadro técnico, sim.
médico de formação especialista no sistema de saúde. Essa é a formação do Luiz Henrique Mandetta. E aí foi ótimo. Eu já cheguei nessa conclusão de que o Brasil perdeu muito com a saída dele. Mas ok, tá ok, o mito resolveu tirar o cara, né? Porque além de competente ser quadro técnico, é alguém que fala bem, é alguém que se comunica. E assim, no governo Bolsonaro, quanto mais aprovação pública você tem, mais próximo de sair desse governo você está. É o caso do Mandetta, é o caso do Moro, não é o caso do Taishi, mas ele discordou também, tem que pegar o boné e ir embora. E ele deu uma entrevista anteontem para a BBC, para o Glenn, e também deu uma entrevista na CNN para Christine Ampor. Se eu errar o nome, me perdoe aí, mas é por aí que a coisa vai. E é impressionante que a principal personalidade política do Brasil na atualidade não é o presidente da República, não são os ministros que continuam com ele, não são os deputados federais e também não são os senadores, nem os ministros do Supremo Tribunal Federal. É o ex-ministro da Saúde. Alguém que está sendo convidado para falar a visão que ele tem sobre a crise da pandemia no Brasil. Veja que coisa. E aí, eu vou deixar o link aqui das duas entrevistas, das três. Na CNN Brasil, na BBC e na CNN Internacional, para que a gente tenha noção do excelente quadro técnico que saiu. É uma personalidade internacional. Isso também indica uma outra coisa. Nesse governo tupiniquim aí do Jair Bolsonaro, na província bolsonarista, parece que a opinião internacional ela não conta, ela não voga, né? O que acontece no mundo. Então a gente arruma briga com uma China que vendeu os equipamentos que era para vir para o Brasil, vendeu para os Estados Unidos. Porque o ministro da Educação, Weintraub, ele publica coisas conflituosas contra a China e aí ele lacrou. Tá tudo certo, é um ótimo ministro. A Regina Duarte deu uma declaração pavorosa. Não corre o menor risco de sair. Até o Roberto Alvim, o ex-ministro, o ex-secretário de Cultura, mesmo na saída dele, tem um Twitter do presidente da República meio que com mais um pouquinho de sorte, mesmo com facetas nazistas de Roberto Alvim, ele poderia ter ficado. Agora, quadro técnico, com boa aprovação social, não, esses não são bem-vindos. Então ele enganou a nação. Aí Luiz Henrique Mandetta deu uma entrevista num bom inglês, tá? Impressionante, do ponto de vista técnico também, dando algumas opiniões, e ele é alguém que é relevante o que ele diz, porque ele permaneceu 1 ano e 4 meses como ministro da Saúde no Brasil. E ele é o principal personagem brasileiro da política internacional, mesmo não operando diretamente na política, como governador, como ministro, como deputado, seja lá em qual cargo político seja. Isso mostra a decadência do quadro político brasileiro. E para o Bolsonaro e para a militância cega, acéfala, o que conta é quanto pior, melhor. Acabaram de derrubar o Taishi, agora estão torcendo para quem? Que o Osmar Trevas assuma a pasta, mais um terraplanista? Então é isso, gente. O vídeo de hoje está destacando aí a saída de Taishi. Destaco também que, infelizmente, perdemos um ministro excelente. E que o lado bom ganhou uma projeção política internacional muito grande. Eu não sei o tamanho que Luiz Henrique Mandetta entrou no governo, mas dá para afirmar, sem medo de errar, que ele saiu enorme desse governo. Como quadro técnico, como alguém sensato, como alguém que a gente pode olhar no futuro com alguma esperança, com alguma expectativa de sanidade mental. Coisas que o nosso governo atual é zero, não tem nenhuma. Então você aí que fica passando pano, é com você que eu quero falar. Assista boas reportagens, jornais de credibilidade. Assista uma CNN, assista uma BBC, assista uma Band News. Tem bastante jornal sério aí, fazendo a cobertura do coronavírus e do cenário político brasileiro. Não tome opinião de uma legião de gente doutrinada
a ficar cega e alienada a um sistema, a um regime bolsonarista narrativo, simplesmente narrativo. É um governo que podemos definir numa única palavra: narrativo. É um governo narrativo e não passa disso, tá? Bom, o vídeo de hoje ele é tretuoso, tá? E agora eu vou ficar na expectativa aí, vamos ver quem será o próximo ministro da Saúde. Se o Taishi pegou uma tarefa difícil, o próximo então vai pegar uma tarefa ainda mais difícil. Mas, se falar de cloroquina e ajudar o mito a lacrar, tá tudo certo. A quantidade de pessoas que morrem é aquilo, né? Se uma pessoa morre, é uma tragédia. Se milhares de pessoas morrem, é estatística, infelizmente. Espero que você tenha gostado do vídeo, obrigado por ter ficado comigo até o fim. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like para que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possíveis, ajude o nosso canal e também ative o sininho das notificações, tá? Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Abraço!